Boa noite, gente. Tô vendo aí muitas pessoas aí entrando, muitas pessoas queridas. Tudo bom, gente? Só esperar um pouquinho o Bruno entrar, tá? Pra gente iniciar a live. Pra gente falar um pouquinho sobre as habilidades sociais conjugais, né? Ainda mais nesse tempo de quarentena em que os casais estão aí mais do que nunca, né? Próximos uns aos outros. E a gente tá vendo várias conversas, várias lives, vários psicólogos, profissionais de todos os gêneros, assim, já falando um pouco sobre como é que está sendo essa questão mesmo da conjugalidade, né? Dentro desse período de quarentena, uma coisa que a gente nunca achou que iria estar vivendo. E aí estamos nós, né? Começando a falar um pouco mais até sobre as habilidades que podemos estar utilizando, né? Para a gente conseguir estar passando por esse período da melhor forma possível. Só aguardar mesmo o Bruno entrar. A gente já está iniciando aí a nossa conversa, nosso bate-papo sobre toda a questão da conjugalidade, das habilidades sociais conjugais e o período de quarentena. Aí tem o pessoal do Vínculos, né, que está entrando. É bom todo mundo saber, a Eduarda e várias outras pessoas aí já são. Aqui o Bruno acabou de chegar. Eu só vou iniciar aqui com ele. Só um minuto para o Bruno entrar. Boa noite, Olá, Bruno. boa noite, tudo bom? Tava aqui falando já com os pessoal que já está entrando aí. É, Sim, sobre toda essa questão, né, de como que as habilidades sociais conjugais podem estar ajudando aí todos os casais nesse período de quarentena. Né? Mas eu queria que você se apresentasse, né, para as pessoas conhecerem um pouquinho da sua trajetória, quem é você, conhecer um pouquinho certo. sobre o que que são as habilidades sociais conjugais. Uhum. Então, olá pessoal, prazer, meu nome é Bruno Cardoso, eu sou psicólogo e eu faço doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Atualmente eu tenho pesquisado especificamente sobre terapia de casais, terapia cognitivo-comportamental e habilidades sociais conjugais. No meu doutorado, especificamente, eu estou desenvolvendo um programa de treinamento dessas habilidades para casais. Então, acho que basicamente um resumo de apresentação seria isso, né? Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental também. E E por que que você se interessou, Bruno, por trabalhar com casais, principalmente? Certo. Então, eu comecei a pesquisar sobre casais especificamente desde o meu mestrado. No meu mestrado, eu comecei a pesquisar sobre violência por parceiro íntimo, né? Então, eu Ah, pesquisei legal. especificamente mulheres em situação de violência por parceiros íntimos, e aí eu foquei mais nas habilidades sociais e na satisfação conjugal dessas mulheres. Então, o meu mestrado foi Ah, que legal. basicamente sobre isso. E aí, a partir desse momento do meu mestrado, eu fiz um estágio com a Zilda e o Almir Delprete, os Delprete, né? E aí, Sim, a sim. partir disso, eu vim para o doutorado com eles aqui na Universidade Federal de São Carlos. E aí, eu continuei os estudos. Eu vi que tinha um déficit, assim, né? Uma lacuna de estudos que ainda precisavam ser desenvolvidos sobre habilidades sociais, conjugais especificamente. Uhum. E aí, eu comecei a pesquisar mais nesse tema também. Então, me aprofundei bastante nesse tema, desenvolvi alguns estudos sobre isso. Inclusive o baralho das habilidades sociais conjugais, né? Sim, sim. É, Que é isso tá até aqui, aqui ó. já. Ah, que legal. Olha aí, ó. Cada um com Também o tem o seu. meu. Isso aí, é Tava disponível lá ajudando pelo muito na clínica. Sinops. É, ele foi desenvolvido com a proposta de auxiliar mesmo terapeutas e casais. Inclusive na quarentena, é uma boa possibilidade dos casais, né, conversarem mais e praticar suas habilidades também. Sim, sim. E Sim, afinal de contas, né, que deve ser o que todo mundo acaba se perguntando bastante. O que afinal de contas são as habilidades sociais conjugais? certo. O que que é essa coisa, afinal de contas? O que que é, né, isso tudo? Então, falando de uma forma mais simples, habilidades sociais conjugais são comportamentos, conjuntos de comportamentos que tendem a contribuir para a qualidade dos relacionamentos entre parceiros íntimos. Ou seja, são aqueles comportamentos que ajudam na satisfação conjugal e ajudam a ter um relacionamento com maior qualidade e menos violência nesse relacionamento. E aí existem vários Uhum. comportamentos, como por exemplo, a empatia, a comunicação, a assertividade, a resolução de problemas, a expressividade emocional, o autocontrole, a automonitoria e habilidades sexuais, né? São conjuntos de Uhum. habilidades
que vão se desmembrando em vários outros comportamentos também, né? Que a gente pode perceber isso mais Sim. claramente nos relacionamentos entre os parceiros íntimos. Sim, sim. E acaba que essas habilidades, né, você falando, me remete muito a habilidades que são, assim, se a gente parar para pensar, habilidades que seriam algo muito individual, mas que quando a gente para para pensar no casal, né, se houver um déficit de uma dessas habilidades, os casais podem ter vários problemas um atrás do outro por conta disso, né? Com certeza. Então, as demandas que chegam na clínica, né, em terapia de casal especificamente, a gente percebe, às vezes, um déficit em comunicação bem claro, uma Aham. dificuldade em resolução de problemas, como, por exemplo, nas perguntas que a gente viu, né, que chegaram. Alguns déficits de resolução de problemas, por exemplo, pode fazer com que esse casal eles entre em atritos maiores, por não saber especificamente como resolver aquele problema. Ou às vezes com Sim, não saber como elogiar um outro, ou receber um elogio, né? Ou então às vezes não saber sim. como negociar, como falar diretamente o que pensa sem ferir o outro. Então, quando essas habilidades elas têm o déficit que a gente fala, né? Isso Aham. tende a resultar em prejuízo, sim, no relacionamento. E nesse período, por exemplo, de quarentena, que o povo está todo mundo trancado, né, dentro de casa, o que Sim, sim. acontece? O que acontece é que às vezes as pessoas elas não sabem como desempenhar isso de uma frequência tão elevada, por estar dentro de casa, né? E Todo é mundo muito junto. curioso, né, que e é muito curioso que o convívio nesse momento, né, obrigatoriamente, assim, digamos que ele tem que ocorrer, ou seja, a pessoa agora está muito mais de frente com a outra, né, é, ali Acho que com travou. todas aquelas questões, todas aquelas demandas que estavam vindo, né, do casal, provavelmente, e agora, agora é entre quatro paredes, né, como Isso, que é um problema muitas vezes muito sério para vários casais durante esse período de quarentena. Né? E com também certeza. tem que parar muito assim com vou ter que lidar com todas essas questões, vou ter que lidar com tudo isso que está ocorrendo com a gente, com a nossa família, muitas vezes. Sim, Tanto sim. é que pelo que eu andei lendo, parece que o número de divórcios parece que tem a Isso, tendência de aumentar durante esse período de isso, quarentena. Né? isso. Então Então, assim já exatamente. Saiu uma reportagem na BBC a respeito disso, né? Sobre os resultados dos divórcios na China, por exemplo, que já está com esses efeitos pós-quarentena, pós esse processo de mais específico de estar dentro de casa, que o número de divórcio aumentou também na China nesse caso, né? Talvez seja uma coisa curiosa da gente pensar, né? Então, por sim, exemplo, se os casais eles estão mais próximos, a tendência não era que eles tivessem mais juntos, tivessem mais amor, tivessem mais uma relação mais amigável e tudo mais? A resposta é que não. Por que não? Porque não adianta apenas você estar junto em um mesmo lugar. Você vai precisar se relacionar. E o aham, relacionar que vai ser o grande desafio, né, nesse momento. Se relacionar em um momento onde está totalmente fora do tradicional. As pessoas elas estão dentro de casa, todo mundo no mesmo espaço e precisam agora saber se relacionar de uma forma mais intensa nesse momento, sim, né? sim. Com um tempo mais Isso. intenso. E tem até aqui um comentário, né? Penso que não basta estar juntos fisicamente, e acho que é Exato, exatamente isso, né? Por mais que exatamente. esteja junto fisicamente, a questão da convivência, das habilidades Sim, corretas que tem que ser utilizada na relação, muitas exato, vezes as pessoas têm esses déficits, né? E carregam esses déficits de outros relacionamentos, da vida no geral, o que exato. muitas vezes na quarentena o choque será assim, bem nítido que vai ocorrer, né? Exatamente, Acho que exatamente. talvez seja uma prova de fogo para muitos casais, né? Com certeza, né? Com certeza. Porque não é como o comentário falou, não é apenas o fisicamente, estar fisicamente. É o exercício psicológico de você estar se mantendo em conexão, se manter em comunicação, em empatia, resolução de problemas e etc., faz com que você não esteja só fisicamente, mas você precisa de uma energia psicológica bem mais elevada nesse sentido também, para manter aquela relação. Sim. E o que me vem à cabeça também, como até teve um comentário agora sobre isso, né, que eu já ia comentar também, o quanto isso já vem desgastado, né, e agora que Sim, não tem mais as outras áreas sociais, por assim dizer, né, outras áreas sociais em que os casais poderiam muitas vezes estarem saindo um pouco
desse Uhum. ambiente do relacionamento, eles estão tendo que viver o relacionamento, no caso. E assim, viver com o outro, com as suas qualidades, com seus defeitos, né? Exato, exato. Então a gente percebe também, por exemplo, como que os relacionamentos eles vão evoluindo nesse sentido, né? Antes você passa por um processo, sei lá, de namoro, onde cada um está na sua Aham. própria casa. Depois você vai morar junto com aquela Sim. pessoa. Isso já é uma primeira alteração do padrão. Você já vai estar com aquela pessoa em todo momento. Mas aquela pessoa ainda sai. Ela vai para o trabalho, ela vai sair para algum outro lugar. Agora, esse momento que a gente está passando hoje, você não sai. Você tá só você Aham. e a sua parceria naquele lugar, né? Então, é justamente esse desafio agora de saber como lidar com esse momento de forma diversa, diferente, né? Que está E, sendo e, exigido nesse só, caso. e só o período da quarentena já é estressante por si só, né? O Exato, com próprio, certeza. a própria quarentena em si, né? Você está impedido de sair para o seu bem, para o bem dos outros, né? Acaba muitas vezes sendo bem complicado também. Já é Exato, estressante, você tem a incerteza do futuro, né? Que aí gera muita ansiedade. exato. É um problema muito maior, Exato, realmente. com certeza. E aí a gente percebe, às vezes, por exemplo, quando um, por exemplo, está com alguma dificuldade no trabalho, não consegue comunicar isso para o outro, e aí fica, por exemplo, ruminando aquele problema mais isolado, não comunica para outra pessoa, a outra pessoa pensa que é um problema dela, e aí já vai gerando outros problemas também no relacionamento por uma dificuldade específica de comunicação mais clara na Aham. relação, né? Então, a construção desse ambiente onde as pessoas podem se comunicar mais abertamente no relacionamento, ele vai ser fundamental nesse momento, né? De poder E, se e, comunicar mais claramente. e como que você geralmente faz para trabalhar essas habilidades no consultório com os casais? Você deve utilizar o seu baralho, né, provavelmente. Isso. Deve ser a sua Sim, principal ferramenta. sim. E você vai trabalhando com eles de que forma, mais ou menos? Isso, certo. Então, o que que a gente faz primeiro para a gente entender? Primeiro, a gente faz uma avaliação dessas habilidades, para entender quais são as habilidades que esses casais eles têm. Aí a gente não trabalha especificamente com os déficits das habilidades. Os déficits das habilidades são importantes para a gente entender o que, que a gente vai Aham. trabalhar. Mas a gente também trabalha Sim. com os recursos dessas habilidades. Ou seja, quais são as habilidades que eles têm mais facilmente. Porque isso vai ajudar com que esses déficits eles possam ser também melhorados, se tornem recursos. Então, a pessoa, por exemplo, tem dificuldade de expressividade emocional, não consegue expressar suas emoções de formas mais claras, mas ela tem uma facilidade, um recurso de comunicação. Ela consegue comunicar. Isso é bom. Por quê? Porque essa habilidade de comunicação vai auxiliar esse déficit nessa habilidade de expressividade. Ou seja, a gente vai trabalhando especificamente esse déficit de recursos na relação. Então, a gente pode fazer, por Aham. exemplo, trocas de papéis entre os parceiros. Então, um vai ter que expressar para o outro. Técnicas de resolução de problemas, onde um vai ter a vez para falar, né? Cada um tem o seu momento de falar naquele espaço. Tem algumas atividades que a gente faz no baralho também, né? De avaliar especificamente recursos de habilidades, critérios de competência social e treinamentos específicos mais diretos naqueles déficits e recursos que aquele casal tem. Aham. Então a Que gente vai são trabalhando esses nisso. vários tipos que você comentou, né, do baralho. Pode ser vários tipos Uhum. de empatia, comunicação, a Isso, questão relacionada à sexualidade. São vários os isso. tipos, né, que podem ocorrer. Sim, isso. Vários tipos de déficits que podem acontecer. Inclusive, por exemplo, a pessoa pode ter uma habilidade específica de comunicação, ou então assertividade, mas ela não sabe Sim. como falar. Ou seja, a gente também trabalha os componentes que a gente chama, né, de não verbais e paralinguísticos. Por exemplo, isso é muito importante na relação conjugal. Às vezes, a forma que você fala não é uma forma tão adequada. O outro não vai entender aquilo de uma forma tão correta. Eu posso dizer, por Sim. exemplo, isso aqui é uma live, de uma forma, posso falar, isso é uma live, isso é uma live, isso é uma live. Então, a forma que eu falo vai interferir também na interpretação do outro sobre mim, sobre a Que minha legal. habilidade. Então, isso também a gente precisa trabalhar com os casais. A forma que se E fala. precisa treinar exatamente, né? A forma como Exato. vai ser falado, né? Exato. A forma de treinar especificamente, né? Isso aí. Então, pedir, por exemplo, para você repetir.
Então, a gente teve uma discussão em casa, ele não me entende, ela não me entende. Eu já falei para a pessoa isso. Você pode falar aqui como é que você falou? Ah, eu falei assim. Aí quando você percebe claramente que teve um déficit naquela habilidade, né? É uma Então, distorção total, né? total de como aconteceu. Então, pergunta para o outro, né? Como é que você interpretou essa forma? Então, você vai trabalhando isso para que eles possam perceber um ao outro nesse momento, né? Perceber um ao outro, quais são as dificuldades e um ajudar o outro, né? Não assumindo a postura de apontar o dedo para o outro, mas assumindo a Que postura de se acontece muito perceber. com, sim, que ocorre muito com os casais, né? Eu também atendo casais e quando eu vejo, uma coisa que ocorre bastante é o casal esperar que o outro saiba o que eu estou pensando, o que está Exato. acontecendo dentro de Uhum. mim, e aí é Sim. uma falha de comunicação muito grande. O Isso. pessoal pediu para eu mostrar o baralho, eu já mostrei no início, mas vou mostrar aqui de novo, né? Esse aqui é o meu, viu? Não tá com o dele ali, né? Que é, Isso aqui é é bom. exatamente o baralho, né? Que a gente utiliza muito na Isso. clínica, baralho bem importante para trabalhar com casais. Uhum. As pessoas fizeram, né, alguns questionamentos para a gente sobre a questão mesmo das habilidades, e sobre Sim. situações que elas vivem nos seus relacionamentos. Né? A gente está trazendo aqui para a live exatamente para estar nesse bate-papo aqui com o Bruno, tá, gente? Então, por exemplo, alguns questionamentos que a gente teve aqui, né? É, tenho dificuldades em pedir que ele faça as coisas para o nosso filho. Ele diz que era só pedir. Talvez isso seja um pouco Interessante. aquela questão de talvez seja aquela questão um pouco de a pessoa não entender o pedido como um pedido. Ou seja, Exato. uma falha mesmo de comunicação. Exato, exato. A forma que você faz o pedido, né, é muito importante. E aí, por exemplo, na análise do comportamento, às vezes as pessoas falam sobre um termo que é o tipo mando disfarçado. Você não fala tão claramente o que você quer nesse sentido. E é muito importante quando a gente tem um pedido específico, que esse pedido ele seja feito claramente, né? E aí, quando a gente fala, por Sim. exemplo, de relacionamento conjugal e a gente fala de uma criação de um filho nesse sentido, um parceiro ele não está ajudando o outro. Eles estão trabalhando juntos, é uma relação coparental naquele Sim, momento. sim. Eles estão trabalhando juntos para que aquela criança, né, aquela pessoa possa se desenvolver plenamente. Então, para que isso seja um desenvolvimento bem saudável, é muito importante a comunicação entre os dois. E aí a divisão de tarefas entre eles precisa ser uma divisão também justa, porque às vezes as pessoas chegam do trabalho, vão trabalhar ambas, né, uma dupla jornada de trabalho, e às vezes só uma pessoa tem uma dupla jornada de trabalho onde ela tem que trabalhar fora, trabalhar dentro, trabalhar pós, trabalhar em todos os horários, não há um nivelamento. Então, o ideal é que haja um equilíbrio nessas tarefas, né? Então, falar diretamente é importante. E agora a gente está falando bastante sobre a questão também do machismo que fica aí bem Nossa, latente na nossa sociedade, né? Porque a gente nossa. sabe que a mulher é geralmente uma das pessoas que mais tem a dupla, a tripla jornada. Exato. E você colocou muito bem que não é a questão de ajuda, né? É a questão da parceria que está Da ocorrendo. parceria. É a questão de como que aquela família funciona e muitas vezes dos papéis sociais que são estabelecidos dentro daquela relação também, né? E muitas vezes Exato. tem que ser visto, revisto, mudado, tem que ser Com alterados de certeza. tempos em tempos. Com certeza. Precisa ser flexível, né? A relação precisa ser flexível nesse sentido, né? O trabalho ele não é apenas da mulher, o trabalho é da relação. Eles precisam trabalhar com a criança nesse sentido, auxiliar nesse pleno desenvolvimento saudável desse ser humano que está crescendo. Sim, sim, acaba que é um trabalho de dois, basicamente. Isso, isso. É, Trabalho ali de uma, duas, porque a gente tem muito a concepção também, por exemplo, se a gente pega o Estatuto da Criança e Adolescente, né, que ele mesmo coloca que a criança é uma criação da comunidade, né, não é exato. somente de uma pessoa, no caso, são pessoas que ajudam, no caso. Uhum. Sim, exatamente. Aqui, outro questionamento sinto que ela não conversa comigo sobre o trabalho, porque acha que eu não vou entender, mas quero apoiá-la. Isso, aí tem uma questão bem importante, a gente fala em terapia cognitivo-comportamental, que são as distorções cognitivas. O que, que são as distorções cognitivas? São erros de pensamento que a gente pode ter. Todo mundo é suscetível a cometer distorções cognitivas. Mas quando eu tento interpretar ou adivinhar o que o outro está pensando, eu estou fazendo um erro de pensamento, né? Eu estou tentando adivinhar o que o outro está pensando nesse sentido. E isso vai trazer prejuízo na relação. Eu chego a explicar isso para os clientes na sessão,
que é basicamente um esquemazinho que eu desenho, né? Quanto mais distorção cognitiva eu faço, menos flexível eu sou e mais problemas eu vou ter no meu relacionamento. Quanto menos distorções eu faço, mais flexível eu sou e menos problemas no meu relacionamento. Então, como é que eu posso lidar com essa situação, por exemplo? A pessoa não conversa com você sobre o trabalho, também tem uma outra questão. Será se eu punir essa pessoa alguma vez? Quando ela falou, eu não dei tanta atenção, ou eu quis dar sugestões onde não era para dar sugestões. Às vezes as pessoas elas têm uma facilidade de querer dar a sua opinião, e às vezes a outra pessoa só quer ser escutada. E isso precisa ser visto também no relacionamento, né? De saber escutar, de Sim, saber a que sim. momento a minha opinião ela é solicitada e a que momento minha opinião ela não é precisa. Aquele parceiro ele só precisa do meu apoio. Ele não precisa da minha opinião, ele precisa do apoio nesse sentido, né? Então o Gottman, não sei se você já ouviu falar de John Gottman, Sim, então ele sim, tem um sim. laboratório muito famoso nos Estados Unidos, ele fala muito sobre isso, e ele menciona exatamente sobre isso, que às vezes a nossa opinião, ela não precisa ser falada naquele momento quando ela não está sendo solicitada. Às vezes o outro ele só precisa estar do lado, né? Ah, meu trabalho foi muito ruim, você validando. Ah, imagino, realmente deve ter sido muito ruim. Ao invés de assumir uma postura de falar assim, ruim por quê? Tá todo mundo parado. Por que que foi ruim? Então, ao invés de querer desvalidar o posicionamento do outro, até mesmo querer dar opiniões quando não são solicitadas, o ideal é Aham. você se posicionar de uma forma mais acolhedora, de ouvir o outro, nesse sentido. As pessoas, no geral, têm uma certa dificuldade com isso também, né? É um pouco de, quero te proteger, quero fazer você ficar bem. E isso é um problema muito sério, né? Porque você acaba tirando o direito do outro de sofrer. E acaba que o Exato, sofrimento é a aprendizagem. exato, A tolerância, como acontece muito na terapia comportamental dialética, é a tolerância ao mal-estar, ao sim, estar mal. E também para nós, né, porque a gente muitas vezes quer sair desse mal-estar, que é o nosso parceiro ou nossa parceira está passando por isso, a gente está uhum. querendo sair daquele, daquele sentimento ruim, a gente acha que tem que tirar o outro daquilo. Também. Mas só que o outro muitas vezes não pediu. Exato. Às vezes o outro ele não precisa ser tirado, o outro precisa processar essa emoção e tirar alguma coisa daquela emoção futuramente, né? Ele não precisa, às vezes, ser tirado à força daquele momento. Às vezes ele precisa ser só compreendido, né? Às vezes você é só compreendido na sua emoção e ser validado, que é o que a gente precisa, né? De validação emocional. E às vezes não acontece essa validação, então ela é muito importante. E é difícil, né, muitas vezes a gente conseguir validar corretamente, né? Porque Exato. a gente, às vezes, a gente quer validar, vai naquele processo de validação, tenta, só que quando a gente vai validar, sai uma coisa completamente torta, mal feita, Exato, exato. estranha, Sim. né? Que, E essa é a questão também isso. muitas vezes, da gente não ter uma habilidade correta para estar utilizando. Sim, que é uma coisa que a gente fala, por exemplo, em treinamento de habilidades, que é quando a empatia ela aparece de forma falseada, que a gente chama isso de pró-empatia. É um comportamento que ele se aparece como se fosse uma resposta empática, mas ele não é empático. Por exemplo, a pessoa está passando por uma situação difícil, aí você chega com a vontade de ajudar aquela pessoa, você fala assim: não, mas isso vai passar. Isso não é uma resposta empática. Por mais que você esteja naquele momento tentando ajudar aquela pessoa, não é isso que ela precisa te ouvir naquele momento. Ela precisa de uma validação, de você chegar e falar: nossa, eu imagino que realmente está sendo muito difícil para você esse momento. Eu não sei o que eu posso fazer. Ou então, o que eu posso fazer para me te ajudar? Né? Então, às vezes, as respostas que a gente aprende culturalmente são mais respostas pró-empáticas. Ou seja, respostas que se fantasiam de empatia. Isso vai Sim. passar, Deus vai te ajudar a sair dessa. Então, são várias coisas que vários comportamentos que vão aparecendo que vão se afastando um pouco da resposta de validação emocional, que é o que a gente realmente precisa nesse sentido. Aqui eu vi alguns questionamentos aqui no chat, né? É, as pessoas perguntaram principalmente qual é a abordagem que a gente usa, né? Se é terapia integrativa de casal ou terapia do esquema com casais e tudo mais. O Bruno, né, é um dos organizadores aí do livro de terapia de esquema com Uhum. casais, mas eu não sei, Bruno, Mostrar você, também. você usa... Sim, ótimo livro. Bruno e Kelly Paim foram assim, excelentes, né? Trazendo aí Obrigado. novidades para o Brasil.
Mas você também trabalha com a terapia integrativa? Sim, sim. Eu não tenho atualmente trabalhado tanto com terapia integrativa de casal, né? Eu tenho pesquisado. A terapia integrativa de casal, eles falam bastante sobre habilidades, eu uso isso na minha pesquisa. O Andrew Christensen, ele desenvolveu um trabalho muito interessante, eu tenho utilizado isso nas minhas pesquisas. Mas em relação à atuação mesmo, eu foco especificamente na terapia cognitivo-comportamental e também na terapia do esquema para casais. E tem esse livro também, Everton, não sei se você conhece, que é o que saiu Sim, recentemente, sim. Esse, que ele é inclusive, está na específico. lista. Esse está na lista aqui do grupo do Vínculos para ser estudado. É o próximo Ah, que livro. legal. Que legal. Então, ele é especificamente sobre terapia de casais para famílias, né? Então, basicamente, trabalho com esses dois modos. Então, o meu foco de intervenção, a maior parte das vezes, ele acontece baseado no treinamento de habilidades sociais conjugais, né? Então, por exemplo, o Andrew Christensen fala um pouco sobre isso também, quando ele vai falar, por exemplo, da comunicação, né, da dança, não, isso é confundir com outro focado nas emoções. Mas o Andrew Christensen vai falar, por exemplo, de habilidades e tudo mais, e também tem uma relação especificamente com o THS, que é o que eu trabalho Sim, mais também na clínica com casais. sim, sim. Aqui também solicitaram, né, para a gente dar alguns exemplos sobre como que as habilidades sociais conjugais podem ser usadas, quais são. Aqui tem um questionamento que eu acho que até você pode falar um pouco. Eu e minha noiva não conseguimos chegar a um consenso, discutimos por tudo. Isso provavelmente deve ser também habilidade de comunicação aí, né, que também estão no seu baralho, que não são bem utilizadas, né? Talvez por ambos os casais, uma parte do casal, talvez. Exato. Uhum. E às vezes, por exemplo, há um problema, né? Esse problema, ele, entre aspas, ele é claro, mas só que esse problema ele não é bem visto, ele não é bem discutido pela relação. Ou seja, as pessoas elas começam a falar como se fosse despejar muita coisa, mas não chega especificamente a traçar uma resolução. Então, teriam alguns passos, por exemplo, para que isso acontecesse. Primeiro, você vai precisar fazer o quê? Definir o seu problema objetivamente. Né? Então, ao invés de falar de coisas que aconteceram também lá, em 1947 você fez isso, você precisa desenvolver o problema objetivamente naquele momento, sem ficar fazendo esses passos para trás nesse sentido. Você precisa Isso é muito utilizar comum também, Isso é muito comum sim, na terapia de casal. de querer São os voltar, né? pacientes trazendo coisas de 1900 e bolinha e vai, Exato. e é muito difícil trabalhar as coisas que já passaram, né, no caso. Sim, sim. E esse é um problema, né? Quando os casais, por exemplo, eles vão acumulando problemas. Eu costumo fazer tipo uma metáfora quando eu tô trabalhando, que é justamente como se você fosse colocar tipo a sujeira debaixo do tapete. Chega um momento que aquela sujeira, no começo, não vai ficar visível, mas vai chegar um momento que vai ser insustentável, vai te trazer problemas para a saúde, você vai passar por ali, vai tropeçar, vai chegar alguma coisa que aquela sujeira debaixo do tapete não vai caber mais. Então, ao invés de, por exemplo, guardar sempre aquilo para você, você vai precisar, em algum momento, expressar isso claramente para o outro. E aí vem algumas dicas, por exemplo, o que o Gottman fala também, o treinamento de habilidades sociais, conjugais, que é você expressar diretamente, você definir o seu problema objetivamente, falar sobre isso claramente, usar mais o eu ao invés do tu, nesse sentido, validar o outro, dar um tempo para o outro falar também, né? Não ficar só você Importante. falando o tempo todo, mas escutar, nem que você tome partes, né? Cada um fala nesse momento e não utilizar, por exemplo, de acusações para o outro, né? Ah, você faz isso, ou então aquele, você sempre faz isso, você é assim, que faz com que aquela pessoa ela se fosse uma estrutura imutável. E isso é um problema nesse sentido, né? O que é muito, muito sofrido, né, para ambas as partes. Muito. Não só ambas as partes, mas até mesmo o terapeuta, né, é muito difícil ficar ouvindo aquelas coisas duras que são ditas entre o casal, coisas difíceis Muito. mesmo de serem escutadas. E o Sim. terapeuta muitas vezes, como se coloca no lugar de mediador, né, ele tenta muito salvar o casal, né? Uhum. Acontece muito isso. E é Sim. difícil para a gente ficar ouvindo aquelas acusações de uma parte da outra. Exato. Muito difícil para a gente, né? Sim. Agora, em questão das habilidades, por exemplo, minha companheira não aceita críticas. Como posso falar o que eu quero sem ofender? Aí já entra um E pouco é, mais pro caminho da assertividade, né? exato, da assertividade. E aí vem uma questão, né?
nem sempre a gente tem que falar o que quer, né? Tem às vezes, acho que, não lembro quem falou uma vez, acho que foi minha avó, não lembro, falou assim, quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? E aí, a questão é, às vezes nem sempre a gente tem que falar o que quer, nesse sentido, mas quando eu tenho que falar alguma coisa, eu preciso saber como eu vou falar isso. Eu tenho várias formas de falar o que eu tenho para falar. E a mais correta é a forma que eu falo sem ferir o outro. E aí a gente fala de assertividade, que é você expressar É, diretamente o que você pensa e sente, sem atacar ou utilizar de agressividade ou ferir aquela outra pessoa. Então eu preciso falar. E só a assertividade por si só não é suficiente, porque eu posso ser uma pessoa assertiva e não empática, e isso vai sim. ofender o outro. Então eu preciso alinhar as minhas habilidades assertivas com as minhas habilidades de empatia, por exemplo, de saber até que ponto eu posso falar, né? É um exemplo bem claro que eu dou quando estou dando alguma aula sobre habilidades é isso, né? Por exemplo, uma pessoa está com uma roupa que você não gostou, né? E ela te pede a tua opinião. O que que você achou dessa minha roupa? A você não gostou da roupa, né? Então, como é que você vai dar essa resposta? Algumas pessoas podem falar assim: Nossa, sua roupa tá ridícula, que roupa feia. Você foi totalmente agressivo com aquela pessoa, Sim, né? sim. Ou então você pode falar bem assim: Nossa, eu não gostei da tua roupa, achei bem feia. Você foi direto, mas mesmo assim você não foi adequado na forma que você fala, né? Então a forma que você fala vai mudar muito. Algumas pessoas podem chegar e falar assim: Olha, não é muito meu tipo, esse tipo de roupa, mas como é que você se sente? Você se sente bem com essa roupa? Então, isso que importa, como você se sente com essa roupa. Você está se sentindo bem, então tá ótimo. Então, a forma que você fala é muito importante para manter relações mais saudáveis. É o jeito mesmo aí que a pessoa tem de toda. É legal de ver também, assim, que as habilidades se comunicam, né? É, Ah, você sim. mesmo falou, tem assertividade, mas tem que ter a Exato, empatia, tem que ser uma coisa bem congruente, porque senão fica exato. algo totalmente suando falso, né? E muitas vezes Uhum. ofensivo para outra pessoa, né? Exato, exatamente. E além de todas essas, tem uma habilidade que a gente fala que ela é como se fosse um pano de fundo para todas, é a automonitoria, que é você ir se percebendo Sim, enquanto sim. está acontecendo. Então, por exemplo, estou falando contigo agora, eu preciso exercer minha automonitoria, de pensar, nossa, agora eu estou falando demais, eu preciso dar voz para o Everton, né? Isso precisa acontecer, por exemplo, nos relacionamentos também. Nossa, agora eu já estou falando muito sobre o meu problema, mas eu não estou escutando a minha parceira, eu não estou escutando meu parceiro. Preciso dar uma voz. Então, eu preciso me regular enquanto eu estou falando. Isso é a automonitoria, que é muito importante também. E o Isso autocontrole tem a ver nesse sentido. exatamente, isso tem a ver exatamente com a questão de competência social, né? A Sim, pessoa ser também. competente socialmente. As habilidades todas elas vão contribuir, né? Elas podem contribuir para a competência social, junto com outros requisitos, né? Como os valores de convivência, o meu autoconhecimento, conhecimento sobre o outro. Tudo isso junto vai contribuindo para o que a gente chama de competência social, que é você saber, né, gerenciar tudo isso de uma forma que não vai ofender o outro, que vai manter aquela relação mais saudável a longo prazo. Bem legal, bem legal. Vamos a mais um questionamento que fizeram. Queria fazer com que meu marido se abrisse mais para mim. Sinto ele fechado. Bem, assim, Certo. bem complexo, né? Sim. E aí entra muito no que a gente conversou anteriormente, né? Talvez um pouco das pessoas quererem que o outro se abra, assim. Porque muitas vezes é refletido na gente o que a gente acha de nós mesmos, né? Se ele não está se abrindo comigo é porque tem alguma coisa errada comigo. É, as distorções ocorrem nesse nível, né? Isso, exatamente. E aí a gente volta para isso, né, para essa questão importante, que são os dois conceitos. O primeiro, a distorção cognitiva, que a gente pode ver se o que você sente realmente é um fato ou é apenas um pensamento, e também sobre a questão da comunicação no relacionamento, né? Como é que vocês podem parar juntos para conversar sobre isso? É interessante se a gente vai refletir sobre a situação, é que, por exemplo, a gente percebe que as pessoas elas casam, vão morar juntas, né? Estão lá no mesmo lugar, e elas, mas só que para elas chegarem lá, geralmente tem um processo antes, né? E nesse processo anterior, a pessoa provavelmente já viu esse comportamento antes. Talvez o que aconteceu que lá no meio do caminho
fez com que isso parasse de acontecer, né? Então, fazer um passo atrás, de tentar ver o que aconteceu naquele Aham. momento, é muito importante para retomar aquele momento. Retomar e começar a fazer agora de uma forma diferente. Então, a comunicação nesse sentido é muito fundamental, de falar os dois, parar para sentar, escutar os dois, né? Então, pega o baralho, pega lá as cartas de comunicação, vamos conversar aqui sobre isso, né? Vamos lembrar tempos anteriores, ou então vamos tentar resolver esse problema que a gente está tendo ele agora. Parar para conversar, sem fugir, né, daquele problema, que quando você foge, você já está prejudicando alguma coisa. Até na terapia dos esquemas de casais é muito utilizado fotografia, né, para essas questões anteriores, onde foi que o casal se perdeu, o que, que aconteceu, a história do casal, né? E aí a gente começa Sim, a desmembrar o que, que foi acontecendo com esse casal, afinal de contas, para ele estar chegando no nosso consultório, né? sim, sim, exatamente. Então, Onde você perceber, né, esse processo. tem também aqui uma outra que aí entra muito nessa questão da terapia de esquema casal, da terapia de esquema mesmo utilizada com os casais, é não consigo demonstrar o afeto que sinto pelo meu marido, gostaria de ser mais carinhosa. Eu acho que a terapia do esquema com o casal e a questão das habilidades sociais conjugais tem ali uma relação muito íntima, né? Com certeza. Conseguiria contribuir de uma forma muito interessante, né? Primeiro de você entender sobre você mesmo, sobre a sua estrutura, né? Como que você, por exemplo, aprendeu a expressar emoções. Talvez para essa pessoa, expressar emoções não é uma coisa tão fácil de fazer, né? Então, essa dificuldade de expressar, será que eu não aprendi com os meus pais ou com pares? A gente fala, por exemplo, que existem déficits de habilidades, por exemplo, que são déficits de aquisição, onde eu não adquiri aquela habilidade, então eu não sei como fazer aquilo. Existem déficits que eles são mais de desempenho, eu até sei fazer, mas meu desempenho ele não é tão bom, ou um déficit de fluência. Eu sei fazer, eu tenho repertório para aquilo, mas eu não faço. Então a gente trabalha esses déficits também na terapia para que aquelas pessoas elas possam expressar a sua emoção, por exemplo, de uma forma mais adequada para o outro, né? E aí nesse caso, como tu falou, por exemplo, a terapia do esquema, ela ajudaria muito para você entender os seus esquemas e também o seu modo de funcionamento esquemático e também Sim. o treinamento de habilidades sociais conjugais, de como que eu posso entender o meu déficit, se eu aprendi ou não aquilo, e eu posso expressar essa minha emoção para o outro, de uma forma mais clara, né? Fazendo isso em terapia. Isso até contribuiria, né, muito para o trabalho com esses esquemas, né? Porque eu acredito que como tem um enfraquecimento do esquema com o passar do tempo, até pela utilização das habilidades por ambas as partes, Uhum. isso contribuiria para estar toda uma reestruturação esquemática, uma cura do esquema, como Jung Sim, profetiza que pode ocorrer, não se sim. sabe ainda, mas acho que seria bem interessante esse tipo de trabalho, né? Sim, sim, com certeza. Né? Para lidar também com os modos esquemáticos, né, desses parceiros e também gerar esse novo modo mais saudável em cada um dos parceiros. Aqui um outro também bem interessante é: queria saber elogiar meu marido sem que ele fique sem graça. Como que Interessante, né? essa Então, pessoa vai fazer isso? Eu não sei. exatamente, né? Então, primeiro tem uma questão que aí vem uma questão mais diádica da qualidade, ou então da forma que você faz o elogio e da forma que o outro recebe o elogio. Talvez o outro não esteja acostumado a ser elogiado. Então, o elogio faz com que aquela pessoa fique mais encabulada, sem saber o que fazer ou sem saber o que responder naquele momento, né? E aí é um déficit do outro, no caso de receber elogios. Talvez ele pense, por exemplo, que receber elogios seja uma coisa onde ele vai estar se achando demais. Ah, tô me achando. Então, isso aí, no caso, é uma questão pessoal dele nesse sentido. Ou pode ser que o meu elogio também, ele pode ser muito selvagem nesse sentido. Selvagem em qual sentido? Sim. É demais naquele primeiro momento para uma pessoa que não está acostumada. Então, qual seria minha dica nesse sentido, né? Vamos começar por etapas. Vamos começar como se fosse uma escadinha. Elogiar coisas que são mais pequenas e aumentando, e aumentando, e aumentando. Sabendo até que ponto também o que que é um elogio para o outro. E aí posso Ah, perguntar, por sim. exemplo, posso perguntar para o outro também. Quando eu falo, por exemplo, que você é muito inteligente, você vê que isso é um elogio? Seja claro, né, de perguntar.
Ou então, quando eu falo, por exemplo, que você é muito bonita, você se sente elogiado, às vezes aquela pessoa não interpreta aquilo como um elogio, pode pensar que aquilo é um deboche, né? E aí tem um Até uma caso que eu ofensa, né? já... Uma ofensa. Teve um caso que eu vi que era justamente sobre isso, que as pessoas, por exemplo, eram chamadas de bonita, e toda vez que ela era chamada de bonita, pro marido que elogiava, ele falava assim, ó, é o que eu acho. Mas ela se achava acima do peso e ela não se achava bonita. Ela achava que ele estava debochando dela. E toda vez que ele chamava ela de bonita, ela se sentia mal com a situação, né? Então aí já é uma outra questão que a gente precisa ver na relação entre os dois. O que é elogio para um e para outro? Como é que está sendo a clareza desse meu elogio? E aí vem a questão de como um vai falar para o outro, né? De forma mais clara sobre a questão dessa forma de expressividade emocional, né? Não muito avassaladora, esse momento, primeiro momento, e não pouco demais, mas começando de uma forma gradativa, a expressão da sua emoção, do seu elogio, que é uma habilidade Sim. também, elogiar. E isso tem que estar sempre assim, em consonância, né? Como você falou anteriormente. A questão de usar o tom de voz correto, a postura Isso, correta, o isso, momento certo também, que é bem exato, importante, o contexto, né, que está ocorrendo aquilo dali. Porque exato, muitos casais, eles fazem, eles têm esses erros de comunicação muitas vezes por errar o contexto. exato, Simplesmente um contexto que não cabia determinada comunicação, determinado elogio, crítica. O que ocorre muito são de casais, por exemplo, fazerem crítica na frente de amigos, por exemplo. que não é um Acha que é o contexto momento adequado. apropriado, é um Exato, contexto adequado. isso. Que é uma outra habilidade, você reconhecer, por exemplo, o local certo para você falar alguma coisa. O local e o momento certo para você falar alguma coisa. Nem todo momento é o momento certo para você falar. Às vezes você precisa esperar, se acalmar um pouco para depois falar. E às vezes o lugar não é o melhor lugar, né, que você tem para falar. É aquela questão que falam muito na terapia de casal, né, de deixar na geladeira por enquanto, para a gente se comunicar um outro momento, quando estivermos mais calmos, né? Que a gente Isso, entra novamente até na questão do impulso de ação das emoções, né? Se eu estou com raiva, o meu impulso é te atacar, o meu impulso é partir sim, para cima. Então, será que exato. esse é o melhor momento para a gente estar se comunicando, falando sobre esse problema, sobre essa questão tão delicada para a gente, né? Acaba que o É, contexto. exato. Às vezes o momento não é o momento mais adequado. Aí o que que vai acontecer? Você vai expressar a sua opinião em um momento que não é adequado, você vai gerar um outro problema. E aí, por exemplo, tem aquele filme Foi Apenas um Sonho? Não sei se Sim, você já sim. assistiu. Tem até um Sim, já capítulo no vi. livro de filmes que fala sobre que eu falo sobre ele, né? Ele quer resolver o problema em um momento totalmente inadequado. Ele está na rodovia, dirigindo vários carros. Ele quer resolver o problema naquele momento. Ele para o carro no meio de toda a avenida e bora resolver o problema. Um momento totalmente inadequado. Ou seja, geram outros problemas naquele momento, justamente por uma dificuldade de reconhecer o tempo, que o tempo não era o tempo adequado para resolver aquele problema e gerou outros problemas. Então, reconhecer, por exemplo, o tempo e o momento adequado para você resolver o problema é muito importante também. E aí que entra também até técnicas mais comportamentais, né? Como se fosse a técnica do stop, por exemplo, seria bem Sim, aplicada nesse contexto. Porque sim, é exatamente parar o comportamento antes que ele gere outro comportamento, problema, e comece aquela cadeia de comportamentos inadequados, por assim dizer, né? sim, exatamente, exatamente. Então, por exemplo, reconhecer, e aí é importante quando os dois estão trabalhando, porque pode ser que um que queira parar, o outro não quer. E aí vem aquele outro ditado que falam, né, que uma andorinha só não faz verão, nesse sentido. Então é no sentido de realmente os dois precisam estar psicoeducados, de quando falar, por exemplo, stop, de falar assim, bora parar, depois a gente conversa sobre isso, ambos reconhecerem que estão afetados. E aí vem aquela habilidade que eu falei lá atrás, que é a de automonitoria, de perceber, eu estou me alterando. Nesse momento eu estou me alterando. Minhas emoções estão mais agitadas, eu estou ficando mais agressivo, é momento de parar. Então, eles precisam nesse sentido, né? Dessa automonitoria para realmente perceber suas próprias emoções. Aqui, para a gente colocar o último questionamento que a gente teve, é: não consigo falar para o meu marido o que me incomoda nele, fico com medo de chatear. E aí entra novamente a questão da comunicação, mas principalmente de saber como falar, saber como dizer. Exato.
saber como falar. Então, a forma que eu falo pode afetar. Então, existem várias formas de você falar o que você não gosta no outro. Você pode falar de uma forma que vai soar muito agressivo, você pode falar de uma forma que vai soar respeitoso, você pode falar de uma forma que vai soar como alguém que está querendo incentivar. Então, tudo depende também da forma que você vai se expressar nesse momento. A forma que você vai utilizar para comunicar o que você está pensando para aquela outra pessoa, né? Então, às vezes você precisa se perceber. Se eu tivesse ouvindo isso dessa forma, por exemplo, o que eu pensaria? Se eu tivesse ouvindo dessa mesma forma. Ou então você faz pequenos treinos antes de falar com a pessoa. E você É, e, avalia. e nesse período de quarentena, né, nesse período de confinamento, é sempre bom até ter um pouco mais de cuidado com o outro, né? Cuidar um Sim, pouco mais do outro, porque é aquela pessoa que eu estou convivendo, é aquela pessoa que está nesse momento tão delicado do mundo comigo. Então, assim, é saber também durante esse período de quarentena como utilizar todas essas habilidades, né, em conjunto, até para estar tendo um bom convívio diário, né? Porque exato. acaba que é talvez aí o dia inteiro com aquela pessoa. Sim, sim. E aí você vai É precisar saber saber lidar. Isso. essa E aí, habilidade, todas essas, né? todas essas e saber como utilizá-las, né, de uma forma adequada. Inclusive, por exemplo, se você não está se sentindo bem, por exemplo, com alguma coisa do seu parceiro, da sua parceira, você vai precisar chegar com aquela pessoa e conversar de alguma forma sobre aquela situação. Às vezes as pessoas elas têm medo de conversar com o outro nesse sentido, mas aí já é uma outra dificuldade de relacionamento anterior, talvez não tenha uma abertura. Então, quando cada um, por exemplo, ele é aberto para que haja uma expressão emocional saudável dos dois lados, ambos vão conseguir expressar suas crianças vulneráveis nesse momento, né? De chegar a conseguir expressar de fato o que que eu preciso, expressar diretamente o que que eu estou necessitando nesse momento e invalidar o outro nesse momento, né? De conseguir falar de forma mais claramente. Aqui, a Eduarda está pedindo para relembrar quais são as habilidades, né, sociais conjugais para as pessoas que estão assistindo. Certo. Então tem várias habilidades, né? Elas podem ser aplicadas em contextos gerais e especificamente nos relacionamentos conjugais. Algumas dessas habilidades são a empatia, expressividade emocional, resolução de problemas, habilidades sexuais, assertividade e comunicação. Algumas, né, dessas habilidades. A questão do baralho são muito voltadas para. São essas que são ali do baralho mesmo, que são mais utilizadas, né? Isso. A do baralho lá a gente colocou algumas também que são mais utilizadas assim, que Bem, aparecem com mais são- frequência. certo. Até ia te perguntar, por exemplo, como é que são as habilidades sociais conjugais na questão da sexualidade? As conjugais? Como assim? Não entendi. E as habilidades, por exemplo, com a questão da sexualidade, seria As muito ligada à assertividade também na sexualidade. Também, também. Da assertividade sexual, de negociar, por exemplo, de saber variar. Então, por exemplo, no Sim. baralho tem um conjunto de cartas que são só sobre habilidades sexuais. Então, conversar sobre sexo, você negociar, você variar, você, no caso, negociar o uso de preservativo, tudo isso fazem parte dessas habilidades sexuais, né? De você conhecer, por exemplo, o corpo do outro, você explorar o corpo do outro, Ah, beijar, sim. tocar, abraçar. Então, tudo isso vai estar dentro dessas habilidades sexuais. Que são bem necessárias até para o contexto da intimidade, né, que deve estar ocorrendo na quarentena também. Sim, sim, O aumento da questão da intimidade. sim, sim, com certeza. Então, beleza, Bruno. Seria mais ou menos isso, né, que a gente queria trazer para as pessoas. Sim. Você quer me pediram, né, aqui na live mesmo, que você desse algumas referências, né? Acaba que você, como autor, tem várias referências de Sim. trabalhos, assim, tem o seu livro, né, de terapia cognitiva Uhum. com casais e famílias, tá? Você pode Sim. mostrar de novo, pessoal? Posso. Então, tem basicamente 4 livros, né? Deixa eu mostrar para vocês. Esse primeiro aqui, ele é o livro Terapias Cognitivo-Comportamentais, analisando teoria e prática por meio de filmes. Tem um capítulo específico sobre habilidades sociais conjugais. E nesse livro, a gente vai analisar especificamente filmes sobre a ótica da terapia cognitivo-comportamental. Como que eles contribuem para intervenções, né? E para a compreensão teórica. No capítulo sobre casais é proposto o diagrama de conceitualização cognitiva para casais, né, nesse livro.
Um do outro livro é esse aqui, que é o Terapia do Esquema para Casais, onde a gente vai Excelente livro. falar onde a gente vai falar especificamente sobre o funcionamento esquemático, modos esquemáticos, sobre violência, né? A violência especificamente dentro dos relacionamentos íntimos, sobre algumas técnicas. Então, ele também é um livro muito bom pela Artmed. Esse é o Baralho das Habilidades Sociais Conjugais. Então, ele tem um manual especificamente e no final tem uma série de atividades que podem ser utilizadas na clínica também, né? São conjuntos de cartas que vão compreender essas habilidades e que a gente pode trabalhar isso na clínica com casais ou em processos de treinamento, palestras, enfim. O Everton usou, por exemplo, uma vez em uma palestra, muito interessante. Isso, isso. E por fim, esse daqui, né, que foi lançado recentemente, que é Terapias Cognitivo-Comportamentais para Casais e Famílias, onde a gente fala especificamente das bases teóricas de algumas pesquisas e intervenções. A gente vai perpassando nesse livro aqui, desde a terapia do esquema, terapia cognitiva sexual, a terapia comportamental integrativa, né? Então, a gente a terapia focada nas emoções, várias formas de terapia com casais e também de intervenção. Então, tem técnicas, tem alguns temas específicos de trabalho, né, de violência, questão de divórcio, questões jurídicas, adoção, mídias sociais e casamento. Legal. Então, tem várias coisas especificamente nesse último livro que vale muito a pena também adquirir. Eles estão Tem até disponíveis o pela Amazon. capítulo de. Tem até o capítulo da Janaína, né? Que eu converso bastante sobre supervisão Isso, em sob terapia de casal, supervisão. né? Isso, Bem supervisão. legal. A gente fez em parceria, eu, a Janaína e a Bia Neufeld. A gente Sim. escreveu especificamente sobre isso, né? Que é a supervisão de terapeutas de casais. Cheguei a fazer um treinamento lá no Beck Institute sobre supervisão com a dona, ela não pôde vir Sim, eu vi, agora, né? sim, sim. Infelizmente. Ah, infelizmente. Mas é muito bom o treinamento com ela também. Quem tiver a oportunidade, vale muito a pena. Muito bom. Só tenho que te agradecer, Bruno. Você Ah, eu está que aí agradeço. aceitando, né? Aceitando o nosso convite para estar falando um pouquinho sobre as habilidades sociais conjugais, até para Uhum. as pessoas entenderem, pesquisarem, querem saber um pouco mais e até aplicar nos seus relacionamentos. Só tenho que te agradecer por você ter aceito o nosso convite. E convido também o pessoal que está nos assistindo para na próxima semana estarem assistindo a nossa live que vai ser com a doutora Aline Sardinha, que até escreveu, né? Olha, escreveu isso. A Aline Prefácio, se eu não me escreveu um engano, né? capítulo. A Aline escreveu o prefácio do Baralho das Habilidades Sociais e ela escreveu um capítulo também sobre terapia cognitiva sexual no livro de Casais e Famílias. Sim, até estava assistindo aqui a nossa live, não sei se ainda está, e Uhum. vai ser uma live bem legal, que a gente vai falar sobre mitos sexuais, vamos Muito ter bom. algumas surpresas aí que a gente está elaborando para todo mundo aí que curte o Vínculos, e vamos continuar, gente. Espero que vocês continuem vinculados, né, a nós, e Sim. que a gente possa estar trazendo muito conteúdo sobre casais, família, sexualidade para todo mundo estar assistindo. Mais uma vez, Bruno, muito obrigado, tá? Obrigado também, Everton. Obrigado por quem assistiu. Estou à disposição se tiverem alguma dúvida para mandar perguntas e etc. Meu Instagram é esse que está aí em cima, né? Caso vocês queiram ver. Então é Cardos e o número 1 no lugar do O. Né? Então, se tiverem alguma dúvida, só perguntar, estou à disposição. Muito obrigado, gente. Por hoje é só. Continue se vinculando a Obrigado. gente. Abraços. Até mais.